Bom, continuando então o estudo da célula procariótica, a bactéria que representa bem esse tipo de célula. Na primeira videoaula sobre a bactéria, nós mostramos os envoltórios que a bactéria possui. O mais interno, membrana plasmática, lipoproteico, com as propriedades que nós conhecemos da membrana plasmática. O segundo envoltório mais externo, parede celular, também chamada membrana esquelética, esqueleto, sustentação. E um terceiro envoltório gelatinoso que pode ser que apareça. Algumas bactérias possuem e outras não, é a cápsula, ok? Nessa videoaula agora veremos o interior da bactéria e repetiremos várias vezes a estrutura como um todo. Veremos agora o hialoplasma ou citosol, com a única estrutura citoplasmática que nós olhamos numa procariótica, que é o ribossomo, que é um corpúsculo, um grânulo ou uma organela não membranosa que sintetiza proteínas, e o material genético da bactéria, ok? E ao realizarmos essa explanação sobre o interior dela, nós faremos uma revisão muito legal sobre a estrutura geral da bactéria e mais algumas novidades. Vamos começar. Olhando agora para o recheio, para a parte interna, né? Obviamente todo esse conteúdo interno que uma célula tem é o citoplasma. Ora, o citoplasma, como dito também em outras videoaulas, ele tem dois principais componentes, uma parte mole, né, uma parte aquosa, que eu vou chamar de hialoplasma ou citosol, tá? Hialoplasma ou citosol seria a parte líquida de todo esse recheio interno que nós chamamos de citoplasma. Então, na verdade, essa parte mais mole, água, sal, proteína, carboidratos, essa parte mais mole parece um gel, é chamado de hialoplasma ou citosol. Perceba que além do hialoplasma, o citoplasma tem ribossomos, a única organela, obviamente, que toda célula tem. E no caso da procarionte, como já dito, a única organela presente nesse tipo de célula é o ribossomo, né? Você por acaso lembra qual que é o papel, a função do ribossomo? Ele realiza a síntese de proteínas, a produção de proteínas. Obviamente, toda célula é composta de proteínas, portanto, toda célula tem ribossomos, né? Organela não membranosa, também chamado por alguns de grânulo, é um corpo, né? Um grânulo, é uma organela não membranosa que toda célula tem, ela compõe o citoplasma e ela realiza a produção de proteínas. E para fechar o nosso desenho, central de comando, material genético, perceba que esse material ele se encontra misturado com o citoplasma, né? Ele se encontra misturado, imerso, mergulhado, espalhado. Eu não posso chamar esse material de núcleo. E por que não? Como já dito, núcleo é material genético individualizado, guardado dentro daquela bolsinha chamada carioteca, que aqui não existe, né? Então, quando o material se encontra dentro da carioteca, não é esse caso, acontece aqui eu tenho a eucarionte, material dentro da carioteca é chamado de núcleo. Material fora da carioteca, disperso no citoplasma, é conhecido como nucleoide, tá? Nucleoide é material genético disperso, imerso, mergulhado no citoplasma. Esse material pode ser chamado de cromossomo bacteriano, ok? Porém, para nós, mais direto ao assunto, nucleoide é o local ocupado por esse material. Material genético disperso da bactéria, sem carioteca, sem membrana nuclear, envoltório nuclear, envelope nuclear. Eu vou chamar de nucleoide, que seria material genético disperso, central de comando da bactéria. No caso de núcleo, existe carioteca em volta do material. No caso da procarionte, que é a bactéria, o material se encontra disperso, eu vou chamar de nucleoide, que é o DNA, é o material genético da bactéria. Então, revisando, com um desenho um pouquinho diferente, com algumas novidades, tá? Mais uma vez a bactéria, perceba que ela apresenta os três envoltórios. Lembrar que o envoltório mais externo, veremos agora mais uma vez, nem toda bactéria tem. Sempre envoltório mais interno, membrana plasmática, né? Lipoproteica, semipermeável, também chamada mais uma vez, membrana celular, membrana citoplasmática, plasma-lema, para nós são sinônimos, né? Perceba que essa membrana é sempre a mais interna, e ela tem evaginações, como já citado no desenho anterior. Essas evaginações mais curtinhas são chamadas de fímbrias ou de pilos, lembrando que tem a ver com a reprodução sexuada da bactéria, né? Troca de material genético, chamada de conjugação, e essa evaginação mais longa é o flagelo da bactéria, responsável pela locomoção da mesma. Lembrar que nem toda bactéria tem flagelo, isso pode variar também de acordo com o tipo de bactéria. Ora, o interessante nesse desenho é que além da evaginação, das evaginações, que é o flagelo e as fímbrias ou pilos,
existe uma invaginação para dentro, né? Que foi representada nesse desenho. Essa invaginação foi chamada por muito tempo de mesossomo, tá? Ora, perceba, há uma nova teoria que mostra que, na verdade, bactérias não apresentam essa invaginação. Isso foi um erro de manipulação na hora de colocar a bactéria numa lâmina. Ao preparar uma bactéria para ser visualizada em uma lâmina, nesse momento de preparo cometemos o erro, vamos dizer assim, de amassar a membrana, criando essa invaginação chamada mesossomo. Eu estou mostrando para você uma figura com mesossomo, porque pode ser que apareça algum desenho vestibular para você, pedindo a representação dessa invaginação. Então, eu estou mostrando para você por total desencargo de consciência. Grandes autores hoje, em vestibulares, grandes autores no mundo inteiro, mostram a inexistência dessa invaginação conhecida por mesossomo. Se é que isso existe, o que é que nós falaremos aqui, tá? O mesossomo está próximo ao material genético, está grudado com o mesossomo, isso em vários desenhos que serão mostrados para você quando da existência dele. E a melhor observação, perceba que próximo ao mesossomo existem enzimas, eu vou chamar de enzimas respiratórias, tá? A enzima respiratória realiza a produção de energia na forma de ATP. Há vestibulares que abordam essa ideia junto ao mesossomo, que as enzimas respiratórias estão próximas ao mesossomo, que ele realiza a respiração da bactéria, a produção de energia na forma de ATP. Mas, poxa, não existe mesossomo, né? Quer dizer que aonde se encontram as enzimas? Aderidas à membrana, na chamada face interna, e não ao mesossomo, que não existe. Vamos de novo? Mesossomo seria, de acordo com algumas pessoas, hoje provado que praticamente não existe, inexiste o mesossomo, seria uma invaginação da membrana. Para algumas pessoas, essas enzimas respiratórias estão aderidas ao mesossomo e ele seria o grande responsável pelo mecanismo de respiração, que seria a produção de energia na forma de ATP. Hoje nós sabemos que as enzimas estão localizadas na face interna da membrana e elas realizam reações que levam à produção de energia na forma de ATP, ok? Então essa seria a novidade nesse desenho comparado com o anterior, porém, lembrando que o mesossomo pode ser que não exista, de acordo com alguns cientistas e autores, não existe essa invaginação chamada mesossomo. É um erro no preparo da lâmina que foi observada para que pudesse ser visualizada a bactéria, tá? Então, a membrana mais interna é a plasmática, evaginações é o flagelo e a fímbria, invaginação, se é que existe isso, mesossomo, localizado próximos ao mesossomo as enzimas respiratórias que realizam a produção de energia na forma de ATP. Na verdade, as enzimas ficam na face interna da membrana e elas realizam reações que resultarão na formação, na produção de energia na forma de ATP. De novo, as ideias divergentes de vestibular, né? Essa invaginação da membrana plasmática, essa prega interna chamada mesossomo, né? Hoje nós já verificamos que não existe essa prega interna chamada mesossomo. Ah, mas Dalton, eu vi uma questão de vestibular que tem essa invaginação. Fazer o quê? Faz vista grossa e fala um pouco sobre ela, né? Essa invaginação, se vier para você, chamada mesossomo, você vai associar a duas principais ideias para outras que poderiam aparecer para você. O mesossomo, essa prega interna, essa invaginação, por estar grudada com o material genético da bactéria, está ligada à reprodução assexuada da bactéria, que é a bipartição ou divisão binária, ou divisão simples, ou cisseparidade, depende do autor, depende da nomenclatura abordada para você. Então o mesossomo, se é que isso existe, estará associado à reprodução assexuada da bactéria, obviamente, e a principal ideia, quando jogado em vestibular, que o mesossomo realizaria a produção de energia que a bactéria vai consumir na forma de ATP, mas como? O mesossomo não existe. É um erro da microscopia. Quando nós preparamos a bactéria, no manuseio da bactéria, nós criamos essa invaginação na hora de manusear a bactéria. Então hoje nós não consideramos mais a existência do mesossomo. Como já dito anteriormente sobre reprodução sexual da conjugação, isso são autores, divergências de vestibular. Nós abordaremos todas aqui para que você possa fazer uma prova mais tranquila, com toda segurança, com toda propriedade que o assunto exige, né? Então o mesossomo, se vier para você essa preguinha, que na verdade não existe, ela tem a ver com a reprodução assexuada, bipartição, e também com a respiração da bactéria.
bactéria, produção de energia na forma de ATP, e como mostramos na verdade, não é o mesossomo, são enzimas respiratórias que a bactéria possui no hialoplasma, próximas à membrana, que realizam reações que resultarão na produção de energia na forma de ATP. Ok, então cuidado com essa invaginação conhecida como mesossomo. O segundo envoltório, agora representado também de azul, né? É a parede celular, também chamada membrana esquelética. Membrana esquelética, lembra esqueleto, papel, sustentação. O que é sustentar? Oferece proteção. O que seria proteção? Apoio, resistência, rigidez, dá forma à célula, né? Até formata a parede celular oferece para essa célula. Lembrar que ela é composta de peptidoglicano, que foi usado no teste de Graham, já demonstrado para você, né? Então a parede celular, também chamada membrana esquelética, lembra esqueleto, papel, sustentação, não confundir com plasmática. E o envoltório mais externo, cápsula. Lembrar que nem toda bactéria tem, há bactérias com cápsula e bactérias sem cápsula, que não tem cápsula, não capsulada, que tem cápsula, capsulada, em geral, a que tem cápsula é aquela causadora de doença, ok? E dentro dela, citoplasma mais uma vez. Citoplasma, dois principais componentes, uma parte mole, uma espertigel, chamado de hialoplasma ou citosol, seria essa parte mais gelatinosa, e a única organela que toda célula tem, que são os ribossomos. Função, síntese de proteínas, produção de proteínas. Vamos mais uma vez, qual é a composição do ribossomo? Seria RNA, Rzinho, ribossômico ou ribossomal, mais proteínas. Como não tem lipídio, não é lipoproteico, organela não membranosa que toda célula tem e realiza a síntese de proteínas. De acordo com a nossa figura também, o material genético, percebe que é um DNA praticamente grudado com o mesossomo, como citado anteriormente, e esse material genético sem carioteca, disperso no citoplasma, é chamado de nucleóide e não núcleo, né? Núcleo é material genético individualizado dentro da carioteca, que a eucarionte, vai ter. A procarionte, que é a primitiva, no caso a bactéria não tem material genético individualizado, ele é chamado de nucleóide. E a novidade nesse desenho também, que é muito legal, essas coisinhas redondinhas aqui, tá? A pergunta é, que organela é essa? Segunda vez, que organela é essa? Já pensou? Terceira vez, que organela é essa? Eu não estou ouvindo você, nem tem como, né? Primeiro, não é organela. A única organela é o ribossomo, né? Essas estruturas redondinhas, na verdade, são DNAs, são moléculas, que nós chamamos de plasmídio, tá? Perceba que pode existir mais de um. E tem bactéria que não tem. Plasmídio é um outro DNA, é um DNA extra. Viu que ele é redondinho? Eu vou chamar de DNA circular. E esse DNA circular, quando presente, está presente apenas em bactérias. Nem toda bactéria tem, tá? Então perceba, de acordo com o nosso desenho, a bactéria pode ter dois tipos de DNA. O DNA disperso, associado ao mesossomo, de acordo com a nossa figura, que é o nucleóide, e esses novos DNAs extras chamados de plasmídio. De novo, nem toda bactéria tem. Pergunta para você, se nem todas têm, pensa, é algo essencial ou não essencial a elas? De novo, nem todas têm. Se nem todas têm, é algo essencial ou não essencial? Se nem todas têm, não é essencial, né? Uai, Dalton, mas e aí? Vamos melhorar? É vantajoso. Vou te mostrar o porquê. É vantajoso, mas não é essencial. Vantajoso porque, direta a ideia, o plasmídio oferece resistência à bactéria. Bactérias mais resistentes, além de ser gram-negativa, de acordo com o teste de Gram, elas também têm plasmídio, tá? O plasmídio oferece resistência para a bactéria. Ah, então é essencial. Não, é vantajoso, mas não é essencial. Se fosse essencial, todas as bactérias teriam e nem toda bactéria tem. Então, o plasmídio é um DNA circular, presente apenas no hialoplasma de bactérias, sendo eles não essenciais a elas, nem toda bactéria tem, e oferece a elas resistência, tá? Mas você fala, Daltinho, por que oferece resistência? Não é um DNA. O DNA comanda a produção de proteínas que mudam a estrutura da bactéria, oferecendo resistência a ela. Então, o DNA comanda a produção de proteínas. Essas novas proteínas provenientes das informações dos plasmídios mudam a estrutura da bactéria, oferecendo resistência a ela, tá? Então, definindo o plasmídio, vamos comigo? É um DNA circular, que você encontra apenas no hialoplasma
hialoplasma de bactérias, ele não é essencial a elas, nem todas as bactérias têm, oferecendo a elas resistência. Muito legal esse desenho, né? Parede mais interna, membraninha plasmática, intermediária, parede celular, quando existe a mais externa cápsula, cuidado com as evaginações, lembrando, as menorzinhas, as menores são as fímbrias, não confundir com cílio, não existe flagelo e cílio ao mesmo tempo, e bactérias não têm cílios, quando tem apenas flagelo, então essas evaginações mais curtinhas são fímbrias, as mais longas são flagelos, tá vendo? A invaginação é o mesossomo, quando aparecerem desenhos para você, as enzimas respiratórias que produzem energia na forma de ATP, o conteúdo interno que é o citoplasma, parte líquida hialoplasma ou citosol, a única organela que toda bactéria tem ribossomo, que sintetiza proteínas, o DNA associado ao mesossomo é disperso, não tem carioteca, chamado portanto de nucleóide, é o cromossomo bacteriano bem simplesinho, e esses DNAs circulares extras são chamados de plasmídeos, que oferecem resistência para a bactéria. Muito legal. Bom, então fechando, portanto, o nosso raciocínio final sobre a estrutura da célula procariótica. Lembrar que nessa videoaula nós focamos a estrutura, não os tipos de bactérias, tipo especial de reprodução, tá? Focamos a estrutura da bactéria como um todo, a célula procariótica como um todo. E finalizamos agora com um item muito legal que é o plasmídio. Eu comentei com você que o plasmídio é um DNA extra que algumas bactérias podem possuir e outras não. Plasmídio é um DNA também circular, ele é extra, algumas bactérias têm, outras não. Quer dizer, se nem todas têm, não é essencial. O que é algo essencial? Todas teriam, né? E se eu tirar, morreria, mas então não é essencial, porque nem todas têm. Então, plasmídio é um DNA circular, presente em algumas bactérias, não são em todas, quer dizer que não é essencial a elas. E esse DNA circular, chamado plasmídio, possui genes que oferecem, na verdade, resistência à bactéria. Esse gene possui, na verdade, informações que levam à resistência contra antibióticos, como já citado anteriormente. Então, o plasmídio é um DNA circular, presente no hialoplasma de bactérias, não são todas que têm, portanto, não é essencial a elas, oferecendo resistência às bactérias, pois o DNA tem genes que levam a fatores de resistência contra antibióticos que, porventura, atuariam contra a bactéria, ok? Então, isso é um plasmídio que, no futuro, veremos que esse DNA é usado também em biotecnologia, produção sintética de insulina, numa aula futura, ok? Fechamos a procariótica, muito legal, aprofundamos em duas videoaulas, uma mostrando os envoltórios, que é a membrana plasmática, a parede celular e a cápsula, que pode ser que apareça ou não, e nessa videoaula vimos o interior, que é o hialoplasma, o citosol com os ribossomos, e o material genético central, que não tem carioteca, que eu chamei de nucleóide, tá? E fiz uma revisão com você da estrutura geral da bactéria. Hora de revisar. Site www.biododaltro ou biodaltro.com. Faça exercícios, entre no ícone citologia em célula e revise a estrutura bacteriana, faça exercícios. Perfeição para nós é repetição. Que bom estar aqui com você mais uma vez, adorei estar aqui com você mais uma vez falando de bactéria, foi muito legal. Beijo enorme, até a próxima videoaula, tudo de bom, tchau!